Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar um pouco agora para o setor de café. A gente segue acompanhando como é que está a produção, o desenvolvimento da safra 21 nas principais regiões produtoras do país e hoje nós vamos até Franca, na Alta Mogiana, para conversar com o Saulo de Carvalho Falheiros. O Saulo ele é diretor comercial da Cocapec. Saulo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Saulo? Olá. Oi, Saulo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Legal. Saulo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Opa, muito obrigado pela oportunidade aí de poder estar participando. Muito obrigado. Saulo, eu acho que a gente precisa começar esse nosso bate-papo trazendo para quem está nos assistindo como é que está a condição da lavoura, do cafezal aí em Franca. A gente vinha acompanhando aqui no NA aquela questão da chuva, mas voltou a chover, pelo que a gente vem acompanhando. Como é que está a condição da safra por aí, Saulo? Bom, aqui na região da Alta Mogiana, a partir aí de final de novembro, começo de dezembro, as chuvas de certa forma se normalizaram, né? A região tem chovido bem, ainda com a particularidade de algumas micro-regiões aqui dentro da nossa área de atuação que está tendo alguns veranicos mais intensos, mas de maneira geral na região da Mogiana tem chovido bem, tem permitido o produtor executar os tratos culturais nas lavouras, né? Então a gente começa já a notar de final de dezembro, agora em janeiro e de forma bastante efetiva o desenvolvimento das lavouras agora nesses últimos 30, 40 dias. A gente viu uma melhora bastante significativa na recuperação dessas lavouras, né? A gente tem comentado aqui com nossa equipe técnica que talvez as lavouras estariam aí, talvez com 30, 40 dias de atraso no crescimento normal, né? No crescimento histórico, ou seja, nós estamos agora em fevereiro com as lavouras com estágio de desenvolvimento que normalmente a gente via isso em final de dezembro, começo de janeiro, em anos anteriores, né? Mas, de certa forma, agora as lavouras vêm recuperando bem, o quadro vem melhorando bastante, com bom desenvolvimento das plantas, projetando aí já uma safra melhor aí para 2022, principalmente. Saulo, essa era a questão, essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quando você fala em recuperação da planta, a gente já visa aí a safra de 2022, que naturalmente, na teoria, tende a ser de ciclo alto de novo para o país. Esse atraso de 30 a 40 dias, ela pode comprometer de que forma a produção do ano que vem, Saulo? Tá. De maneira geral, o Brasil ele já tem uma certa bianualidade, né? Se nós compararmos aí o ano de 2021, a projeção de 21 e o realizado de 20, a gente já nota essa bianualidade natural do nosso país. Mas a região da Alta Mogiana, ela tem essa particularidade já há bastante tempo, né? Então, para que todos tenham uma ideia, aqui na nossa região, em anos de ciclo de safra alta, a gente produz um volume de café. No ano de ciclo de safra baixa, esse volume chega a ser 50% do volume do ano de safra alta, né? Isso decorrente da bianualidade natural dessa região, né? E também pelo modelo bastante adotado aqui na cafeicultura mecanizada, das podas, né? Que fazem o cafeicultor adotar o sistema de safra zero, né? Ou seja, um ano ele tem uma safra muito boa e no outro ano ele poda as lavouras, zerando a sua produção. E na Mogiana essa é uma prática bastante adotada, que favorece ainda mais para que essa bianualidade seja bastante acentuada aqui na nossa região. Então, o desenvolvimento da lavoura, né, respondendo à sua pergunta, ele é muito importante para a projeção do ano seguinte de safra alta, ou seja, nós saímos de 2020, muitas lavouras foram podadas ou saíram de uma safra alta, e é justamente nesse período agora, né, de final de 20 e até o período chuvoso agora de 21, que essas lavouras vão desenvolver e elas vão projetar, né, a safra de 2022. E com a seca que nós tivemos bastante prolongada no ano de 2020, né, onde o período de seca se estendeu aí em meados de outubro e até entrando no mês de novembro,
Isso houve um atraso na retomada do crescimento dessas plantas, e aí agora a gente nota um desenvolvimento aquém do normal. E isso certamente deve, no nosso caso aqui, afetar mais a safra de 22 do que agora a safra de 21. Esse quadro pode ser minimizado ou melhorado a depender se as chuvas agora de 2021 se estenderem aí, chover bem agora em março, abril, né? E aí isso dá de certa forma, uma compensada nesse desenvolvimento das plantas. Caso isso não aconteça, realmente nós teremos aí um reflexo negativo para a safra de 22. A safra de 21, aqui na nossa região, ela já é um ciclo menor, mas de certa forma ela também foi afetada por essa seca bastante forte que nós tivemos no ano de 2020, né? Principalmente as lavouras mais novas, que estavam projetadas para produzir agora em 21, essas lavouras sentiram muita seca, né? Tendo lavouras aqui que teve até 100% de perda por conta de seca, mas de maneira geral, os números que nós conseguimos chegar aqui para a Mogiana, a seca afetou em torno de 15% a 20% do volume que já estava projetado para 2021. Então, esses são os reflexos aí da seca, tanto na safra de 21, como também na projeção para a safra de 2022. Perfeito. Então, Saulo, a gente já teria uma produção de pelo menos 50% mais baixa por conta da bienalidade, é natural da região. A gente acrescenta, então, para 2021, uma baixa que pode acrescentar mais 20% de quebra por conta da seca. É isso, né? Isso, exatamente, né? A nossa região já naturalmente teria não seria uma quebra, né? Mas uma diminuição da produção, Sim, se comparada com o ano anterior, em torno de 50%. Desse total projetado, a seca ainda reduziu aí entre 15% e 20% desse volume que nós esperávamos aqui para a nossa região. Perfeito. E, Saulo, outra coisa que a gente acompanhou e observou em outras importantes regiões produtoras de café é que os produtores estavam com muita dificuldade em seguir os tratos culturais. Você falou lá no comecinho que aí na região o produtor tem conseguido trabalhar, agora o cenário ele é mais tranquilo, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Aqui, o atraso nas chuvas, né, de certa forma, acaba atrasando alguns tratos culturais, né, principalmente as adubações, né, manejo de mato. Então, isso atrasou. E depois, em dezembro, aqui na nossa região, choveu bastante, né, então muitos dias de chuva, que também acaba atrasando o operacional nas fazendas. Mas aí agora, de final de dezembro e agora o mês de janeiro e fevereiro até agora, tem chovido de forma positiva aqui na nossa região, porém em dias de sol, também durante o dia, que permite o desenvolvimento do trabalho operacional, né? E depois as chuvas mais no final do dia. Isso tem sido bastante comum e normal aqui na nossa região, no período de verão, sol durante o dia e chuva no final da tarde. Isso favorece bastante a evolução dos trabalhos, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Perfeito. Saulo, falando um pouquinho agora de mercado, a Bolsa em Nova York, a gente está, daqui a pouco, o pregão está para finalizar daqui a pouco, mas a gente tem aí 3 dias consecutivos de alta. Como é que você avalia essa variação lá no exterior e se isso tem refletido também no mercado físico aí na região? Então, o que a gente tem percebido, o mercado de café ele não está só subindo, na verdade ele está oscilando bastante, né? Se nós pegarmos aí nas últimas 3 semanas, o mercado subiu, depois agora, na semana passada, o mercado voltou a cair aí, chegando próximo aí dos 120 cents em Nova York, e agora nós já estamos, como você mesmo disse aí, no 3º dia consecutivo de alta, né? Com Nova York retomando aí os patamares de 129 e 130 cents. Então, assim, o que a gente tem percebido, o mercado ele oscilando bastante. E quando a gente vê o mercado que vai para um lado, de repente volta e agora retoma, normalmente a gente tem notado um volume de negócios especulativos, ou seja, a influência do mercado financeiro, a influência do mundo econômico, a influência cambial, tendo uma forte correlação aí com essa variação de bolsa. Ou seja, a gente não tem ouvido muito do mercado
essa tendência de alta, essa variação nos preços atrelada a fundamentos fortes de oferta e produção, né, nesse momento. Certo. A gente tem percebido muito o mercado respondendo aí muito mais a variações econômicas do mundo, do mercado financeiro, do que somente fundamento. Claro que o fundamento ele é soberano e sempre norteia o mercado, mas a gente tem percebido muita influência do mercado especulativo, não só no café, mas de várias commodities. A gente tem percebido aí esse vai e vem do mercado, não é? Então, o produtor tem sabido aproveitar essas oportunidades, elas têm sido rápidas, porém intensas, né? Então, o produtor tem sabido aproveitar isso, tanto aproveitando a venda de café no mercado spot, como também fazendo as fixações nos mercados futuros, né, a preços que certamente aí aquele produtor que tem boa produtividade, uma boa gestão, consegue encontrar aí uma boa remuneração nos patamares que o mercado vem oferecendo, não é? Então, assim, que a gente tem percebido, o produtor bastante atento, trabalhando forte com isso e aproveitando essas oportunidades. Eu acredito que o mercado ainda não esteja trabalhando fortemente atrelado à questão de quebra de safra, né, advindo da seca que nós tivemos em 2020. Não é isso que a gente tem ouvido dos compradores, dos exportadores, das grandes trades, do mercado, né, atrelando essa variação de preço somente à seca de 2020. A gente tem observado muito mais uma variação por questão de especulações e fundos de investimento, questões econômicas que têm influenciado o preço das commodities e não somente a questão de seca de 2020. Pode ser que o mercado ainda, a partir do momento que tiver dados bastante consistentes, né, da realização de 2021, e aí sim, o resultado da projeção que vai ser para 22, ou seja, como que essas lavouras e a condição climática vai favorecer ou prejudicar essas lavouras nos próximos 90 dias agora, que eu acredito que seja o período que vai definir sobremaneira a safra de 2022, acredito que aí sim o mercado esteja mais de olho nesses fundamentos de oferta, né, e de produção, principalmente no Brasil. Mas no momento, que eu quero resumir, que às vezes tem muita gente pensando que o mercado está só precificando por questões de seca e esperando que esse mercado suba muito mais, e o que nós estamos trazendo de informação é que talvez o mercado não esteja olhando única e exclusivamente só a questão seca e quebra de safra. O mercado tem sofrido influências muito mais de questões especulativas e financeiras do que de fundamentos, né? Portanto, cada produtor deve estar bastante atento e aproveitar as oportunidades que o mercado vem trazendo e não pensar só na especulação do mercado explodir e esperar o pico do preço, né? E saber aproveitar as oportunidades que o mercado vem nos oferecendo. Saulo, outra coisa que a gente ouve muito falar no setor é essa questão da gente, mesmo com essa safra recorde que a gente teve no ano passado, a gente tem um cenário mais apertado na oferta por conta dessa quebra 2021 do Brasil. A gente sabe que o produtor, como você mesmo disse, ele tem participado bastante da fixação de preço, o produtor de café ele cada vez mais usa essa ferramenta, mas como que vocês aí da Cocapec avaliam esse cenário? Realmente a gente deve ter aí um estoque de passagem muito apertado, ou o cenário tende a ser mais confortável por conta desse alto volume que a gente colheu no ano passado? Tá, ainda existe bastante dúvida, né, por parte do mercado, se de fato o consumo ele aumentou, ele caiu ou ele se manteve estável por ocasião aí da pandemia, né? Que a gente tem percebido que os hábitos de consumo, com a questão das cafeterias fechadas e tudo, a gente tem percebido que a demanda por tipos de café deu uma grande alterada esse ano. E talvez a forma de se consumir, né, consumindo mais café em casa, tenha sido aí a grande mudança nesse ano, e me parece que isso deve se estender agora em 2021 também. Mas ainda o mercado tem muita dúvida, né, se de fato o consumo se manteve, se o consumo de certa forma até aumentou, ou ele caiu. E como que vai ser também agora daqui para frente, caso esse quadro continue. Então essa é uma grande dúvida
que ainda existe no mercado e nós ainda não temos informações claras sobre isso. Bom, portanto, isso resulta na análise da pergunta que você me fez, né? O estoque de passagem, ele é suficiente, ele não é suficiente, ele é confortável, ele não é confortável? Essa é a grande dúvida que o mercado tem no momento, né? Porque nós não temos conhecimento muito grande de como que vai se comportar o consumo, né? Se nós teremos uma alteração significativa no consumo. O que a gente tem percebido é que nós temos que lembrar que café exportado não é café tomado, não é café bebido, ou seja, nós exportamos, mas isso não significa que esse café já foi 100% consumido, né? Com certeza, o fato de ter exportado mais no ano passado, positivo, mas nós sabemos que tem estoques, né, nos armazéns no exterior e aqui também no Brasil. Se nós conversarmos com várias cooperativas e vários armazéns gerais, ainda a gente percebe que existe um volume significativo de café disponível em estoque. Talvez, nesse momento, esse café não esteja na mão do produtor, ou seja, né, o produtor já comercializou para o exportador, seja lá no mercado futuro, né, pensando que 2020, esse café começou a ser comercializado em 2018, 2019 e depois em 2020, né, porque lá em 18, o 2020 era mercado futuro, né, e essa safra ela foi muito vendida em mercados futuros, né, assim como nesse momento nós estamos travando café para 2021, 2022 e até 2023, né, então assim, esse comportamento na forma de se comercializar hoje tem uma importância muito grande. Então, o que eu quero dizer é que talvez o produtor não seja o proprietário de grande volume de estoque nesse momento, mas se nós pensarmos o café que está na mão do produtor, o café que está na mão do exportador e da indústria, nós acreditamos que nós temos um volume de café, de certa forma, confortável para chegarmos aí até a safra de 2021, que daqui 90 dias nós já estamos começando a colher, né? De certa forma, em algumas regiões de Conilon aí, pelo que eu tenho notado, já está até começando a colheita já daqui uns dias. E não podemos deixar de citar também que a colheita em outros países, né, também já está iniciando, aumentando aí a oferta de café no mercado. Portanto, eu não acredito muito que nós teremos grandes problemas com déficit de café até a safra de 2021. Bom, e aí vai vir a safra de 21, já com números aí que a Conab forneceu em algumas regiões. Sabemos que teremos uma safra menor se comparada a 2020, mas ainda se juntarmos todos esses números, o mercado não tem precificado, não tem transformado essa preocupação de falta de café em precificação nesse momento. É isso que eu quero dizer. A gente não tem percebido o mercado transformando essas preocupações de quebra de safra em precificação, pelo menos até o momento, né? Então nós vamos ter que aguardar, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, as condições climáticas dos próprios 90 dias, como eu disse anteriormente, e a real produção de 21 é que vai poder estar respondendo essa pergunta aí com mais clareza para nós. Mas à luz das informações que nós temos até o momento, eu diria que o mercado está se comportando nessa linha aí que eu tenho comentado. Perfeito. Saulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. É sempre um prazer ter a Cocapec aqui com a gente. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Eu que agradeço, né? E desejo aí a todos os produtores aí bons negócios, né? Que todo mundo saiba sempre seguir a receita que não tem erro, né? Fazer sempre uma boa gestão, custo de produção e aproveitar as oportunidades que o mercado possa vir a oferecer, né? Então é a dica que eu deixo aí para o produtor estar bastante de olho nesse mercado. No mais, eu agradeço também por mais essa oportunidade e permaneço à disposição aqui sempre que vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até. Portanto, essa foi a nossa parada em Franca, lá na Alta Mogiana, para falar com o Saulo. O Saulo foi em nome da Cocapec para trazer esse panorama geral do que está acontecendo por lá na produção de café.
Bom, o Saulo trouxe que as chuvas de fato retornaram, o clima agora ele é satisfatório para a produção da safra, já visando 2022. Apesar disso, a Cocapec observa aí um crescimento em atraso entre 30 e 40 dias para a planta de 2022. É um cenário que depende muito da chuva daqui para frente. Segundo o Saulo, as chuvas dos próximos 90 dias são importantíssimas para garantir o desenvolvimento da planta, já avisando de novo, mais uma vez, 2022, que tende a ser de ciclo alto. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.